do terceiro ano. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma correção. Nós vamos fazer hoje a correção da semana 6 do PET volume 3 de História. Vamos lá? A semana 6 de vocês trouxe o seguinte tema: Guerra Fria e o mundo bipolar. A única coisa que eu vou falar para vocês sobre este texto aqui que trouxe sobre a Guerra Fria é qual que é o conceito de Guerra Fria. Guerra Fria, mundo bipolar, resume-se basicamente em o quê? Em conflito ideológico entre as duas grandes maiores potências da época, no caso, Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, socialista. Eles viviam querendo provar para o mundo qual que era o melhor, ou o capitalismo ou o socialismo. E onde existia uma guerra interna no país, uma guerra civil no país, sempre estava ali Estados Unidos apoiando o lado capitalista, União Soviética apoiando o lado socialista. E aquele grupo que saísse vencedor, eles implantavam ali naquela região ou o socialismo ou o capitalismo. Mas os Estados Unidos e a União Soviética nunca se enfrentaram frente a frente um ao outro, uma guerra aberta, uma guerra declarada entre os dois. Eles sempre estavam ali por trás dos exércitos que estavam lutando nos países as suas guerras civis. Tanto que, se tivesse enfrentado aí Estados Unidos e União Soviética com as armas que eles tinham no período, era bem provável que o mundo ia voltar a ser quase que dos homens das cavernas, usando paus e pedras aí no seu dia a dia, na sua vida, e voltar a ter que fazer até ferramentas de pedra lascada, porque eles iam destruir tudo por onde eles passassem. Então, basicamente é isso. O mundo bipolar se resume em bipolar, dois polares, capitalismo e socialismo, ok? Então, eu tenho aulas gravadas aqui sobre a Guerra Fria. Eu vou procurar elas aqui, vou deixar aqui nos cards para vocês. Qualquer coisa, dê uma olhadinha que eu coloquei slide, que eu expliquei detalhadamente, tá bom? E aqui o texto de vocês trouxe falando sobre a cortina de ferro, falando sobre os conflitos da Guerra Fria, que foi a Revolução Chinesa, a Guerra da Coreia, que até hoje esse conflito da Coreia do Norte com a Coreia do Sul é o único que está aí ainda sem definição, A Coreia ficou, no caso, dividida aí entre Coreia do Norte comunista e Coreia do Sul capitalista, e até hoje eles ficam aí com a fronteira aí em tensão um com o outro, Realmente permaneceram divididos. Depois nós tivemos a Guerra do Vietnã, que nós vamos ver um pouquinho aí na atividade sobre eles. A crise dos mísseis, que é quando a União Soviética estava querendo instalar uma base com mísseis aqui em Cuba, perto dos Estados Unidos, prontos para atacar, enquanto os Estados Unidos também colocaram mísseis próximos ali à fronteira da União Soviética. Então foi um momento de mais tensão na Guerra Fria, foi esse momento aí da crise dos mísseis. E o que, graças a Deus, não houve ataque de nenhuma parte para nenhum dos lados. Então vamos seguindo aqui, nós temos então a atividade. Atividade número 1. Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década de 1960. Esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba com bases e ajuda militar, mas, sobretudo, com todo o apoio econômico que, como saberíamos anos mais tarde, mantinha o país à tona, embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos e depois seus herdeiros russos, por cifras que chegavam a 32 bilhões, ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido. O texto indica que durante a Guerra Fria as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pela subordinação à potência hegemônica, ou seja, tendo que sempre ter que pagar alguma coisa depois pelos favores oferecidos a eles. 2. Durante o período conhecido como Guerra Fria, irrompeu no sudeste da Ásia outro conflito, a Guerra do Vietnã, que se tornou o cenário das disputas ideológicas e militares entre as superpotências mundiais da época.
Analise essa guerra estabelecendo a relação com a bipolarização ideológica desse período. A Guerra do Vietnã, que durou de 1959 a 1975, evidenciou a disputa ideológica entre a União Soviética Socialista e os Estados Unidos capitalistas. Ambos apoiaram o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, respectivamente, onde o lado vencedor implantaria sua ideologia no país. O Vietnã foi reunificado em 2 de julho de 1976 sob o regime comunista aliado da União Soviética. Então, é um breve resumo sobre essa bipolarização ideológica. O conflito que ocorreu foi uma guerra civil entre os vietnamitas, onde o lado vencedor foi o lado do comunismo, o lado da União Soviética. 3. Aí nós temos aqui um textinho, né, uma tirinha que fala o seguinte: meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Ocidente. E aí ela vira para o outro lado e fala: meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Oriente. Aí ela sente como se tivesse alguma coisa batendo e voltando. Aí ela falou: ricocheteou na maldita cortina de ferro. Na esfera das relações internacionais, o contexto histórico a qual a personagem faz referência era marcado por uma divisão do mundo decorrente, sobretudo, do seguinte fator. A resposta correta é letra E, bipolaridade político-ideológica. O que é isso? Essa cortina de ferro, com um termo usado aí pelo Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, onde ele fala que havia ali uma divisão entre os países que praticavam o comunismo, a União Soviética, e o capitalismo do outro lado. Então, era isso que ela fala aí sobre a cortina de ferro, é basicamente a divisão aí do mundo bipolar, de um lado socialistas, de outro capitalistas. Enfim, vamos continuar firmes no caminho que leva à aprendizagem. Isso aí, vamos sim. Chegamos ao fim da semana 6 do PET volume 3. Eu espero vocês no PET volume 4. Bom, se o vídeo foi útil para você, curte, se inscreva neste canal para você não perder os próximos e indique esse vídeo para o seu colega para você me ajudar também, por favor.